Eips, rapidinho aqui, ó. Você já conhece nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E esse, meus amigos, é o 10º episódio da nossa série Cada Cerveja é uma História. E a gente viajou para terras que até muito recentemente eram terras da rainha, mas agora são terras do rei. E aí a gente vai falar de uma cerveja muito querida por muitos de nós. E é tudo que eu vou dizer na minha fala. É rei dos dedos fofinhos, né? Dedos fofinhos. Isso é problema de rim? Não sei, eu acho que ele parece um Seven Boys, assim, sabe? Os dedos dele. Com anéis. Alô, Loite, Henrique Boaventura aqui. E somente, nunca vai desbancar, mas tem um lugar cativo no meu coração, cervejas inglesas, principalmente a Fuller's. Alô, salve, salve. Aqui é o Gabriel e veja só, chegamos a 10 desta nossa gloriosa série. Que coisa boa. Muito bem, muito bem. Antes de continuar com esse programa muito instrutivo, fiz uma pesquisa aqui no Google altamente confiável e ele me disse que mãos inchadas tem várias situações, lesões, reações alérgicas, retenção de líquido, problema renal, cardíaco, hepático, ou seja, trombose, infecções, ele pode estar à beira da morte, a gente não sabe. E eu sou totalmente Team William, então vamos nessa. Abaixa a monarquia. Chop off the heads. É isso aí. Hoje eu quero trazer uma provocação e aí eu queria que vocês mentalizassem aí. Toda quinta-feira você bate ponto no seu agregador de áudio favorito pra dar o play? Faz contagem regressiva esperando o programa sair? Ri das piadas do Henrique, mesmo as ruins? Se as respostas foram sim, então pronto, você já foi completamente seduzido e seduzida pelo Surra de Lúpulo. Agora, que tal chegar junto e fortalecer ainda mais esse projeto para garantir que ele continue no ar? Ao virar nosso mecenas, você entra no nosso grupo de WhatsApp exclusivo, participa de clube de vantagens com descontos, curso, cerveja, evento e ainda concorre a brindes e mimos especiais. Bora fazer parte dessa comunidade cervejeira? Acesse apoia.se/Surra de Lúpulo e garanta o seu lugar. Agora, jovenzinho ou jovenzinha que está com o bolso vazio e a gente sabe que existem essas pessoas, a gente sabe que isso é uma realidade muitas vezes, o dinheiro fica curto. Você pode nos ajudar de outra maneira. Bora compartilhar o link desse episódio com alguém que também curta cerveja, história e boas risadas. E não se esqueça de nos avaliar na sua plataforma de áudio preferida. 5 estrelinhas no Spotify, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas fazem uma diferença enorme pra gente. E o melhor, você não paga nada, você age de graça. É empatia, é carinho. É isso que a gente precisa. Contamos com você para fazer o Surra de Lúpulo chegar cada vez mais longe. É isso. Sempre de olho nas tendências, a Prússia está com a Supreminha. Mas o que é a Supreminha? Eu explico. Ela é uma Hazy IPA com tudo que a gente mais ama. Aroma frutado, corpo macio, muito lúpulo. E isso tudo só com 3,2% de álcool. É isso mesmo. Leve no teor alcoólico, mas gigante no sabor. Feita para quem quer reduzir o consumo de álcool sem abrir mão de uma ótima cerveja. Uma IPA turva, suculenta e cheia de personalidade. A Supreminha já tá no site da Prússia e por um preço bem camarada. E usando o cupom SURRA na sua primeira compra no site, gastando pelo menos R$ 99,00 de quebra, você ainda ganha 3 cervejas. Se vocês pudessem ver o que eu estou vendo agora, meus amigos, a gente vai colocar, o Gabriel que tá aqui é o nosso amigo do blog, ele vai colocar a imagem que tá logo na sequência aqui, bem no começo do papo, a gente tá fazendo uma homenagem ao rei. E aí, Gabriel, você que é inteligência artificial, você quer fazer a audiodescrição dessa foto?
Eu sou capaz. 8 Ele bisnaguinhas arregou. com anéis. Ele arregou. A foto está dividida em duas. Você olhando de frente para ela, do lado esquerdo, está um senhor idoso, 70 a mais, um terno cinza claro, uma gravata clara também, mãozinhas à frente. Quando você olha a foto, no foco, do seu lado direito estão 8 bisnaguinhas Seven Boys e um anel no dedo mindinho. Enfim, essa é a descrição da foto. E a gente agora vai pegar o prumo desse negócio. Vamos começar o negócio direito aqui. Eu diria que isso aí é resultado de gerações e gerações de incesto. É isso. Bom, tu não falou que a orelha dele ocupa metade da cabeça também, né? Mas olha, rapidinho, tá todo mundo com 40 aqui, 38 alto, sei lá, 30 alto. Ninguém tá pensando que vai ficar velho e que vai crescer orelha, nariz, dedo. Não somente isso, como tu olhou uma foto minha de eu jovem, tu disse assim, nossa, teu nariz cresceu. Ela, tipo, ao invés de dizer outra coisa, ela só disse isso. Sua barba cresceu, pronto. Gente, vamos voltar. Gabriel, vamos lá. Eu tive o prazer de fazer uma visita a Fuller's em 2023. Fiquei muito feliz porque, apesar de ser longe do centro de Londres, né, o transporte público funciona muito bem. Pegamos um metrozão até uma parte do caminho, depois pegamos um ônibus e perdemos a descida. Tivemos que caminhar uma parte, mas deu tudo certo. E a visita é sensacional. Então vai ser bom agora eu entender, porque o cara fez a visita lá, me falou tudo isso que você vai falar aqui em inglês. É óbvio que eu não entendi. Então, muito obrigada. Por favor, comece aí do começo, nos contar a história da Fuller's. O orgulho da cultura inglesa. Bom, quem se recorda de uma forma mais clara, pelo menos do logo da marca, ela apresenta de uma forma proeminente a data de 1845. E, de fato, é uma fundação oficial, com a qual a gente vai jogar aqui do ponto de vista burocrático. Mas a história em si não começa em 1845, começa um pouco antes, né? Esse local um pouco afastado do ponto mais badalado de Londres, né, se chama Chiswick. Fica a oeste da cidade, no oeste e sudoeste de Londres, onde até hoje se encontra a Griffin Brewery, a cervejaria Griffin, mas ele tem antecedentes desde o século XVII, de outros estabelecimentos, de outras iniciativas cervejeiras por ali. E essa cervejaria Griffin, de fato, ela foi aberta em 1816. Ela era tocada por 2 irmãos, o Douglas e o Henry Thompson. Antes ela era do pai deles, mas ele logo faleceu, logo saiu da jogada. E eles não eram bons produtores de cerveja e também não eram bons gestores, aparentemente. E assim, tinha coisa de hipotecar, perder dinheiro com coisa pessoal e meter dinheiro da empresa no meio. E família, né? De novo, família que vai dar algum tipo de chabu. Não é essa a nossa família protagonista da história, mas de novo tem traços recorrentes de envolvimento familiar que vão causar problemas nessas questões sucessórias e questões de negócio. Família é problema, né, gente? É isso. Família é problema. O Henrique é o paladino contra a estrutura nuclear da sociedade ocidental. É isso aí. Nos anos 1820, essa galera tava com um problema financeiro e essa inépcia na produção cervejeira, e eles precisaram captar investidores, né? Um desses investidores que entrou na roda foi o tal do John Fuller. E aqui a gente vê o primeiro membro da família que vai emprestar o seu nome para essa marca, que vai ficar tão renomada depois. Isso em 1829. Ele era literalmente aqueles nobres de casa de campo, herdeiro de propriedade, que não sabia absolutamente nada sobre cerveja, mas era muito endinheirado. E ele inclusive entrou nessa sociedade investindo dinheiro no nome do filho. Então ele estava bancando alguém que não tinha nada com nada, mas falou assim, eu tô te dando essa quantia aqui, mas o cara vai ser o meu menino. Nepo Babies. Nepo Babies, tá vendo? Como sempre, os Nepo Babies. De novo essa questão. Já dizia Lud, Nepo Babies do mundo da cerveja. Pouco depois, por conta dessa envergadura financeira do cara, o John foi se tornar um sócio majoritário. E, ao mesmo tempo, por essa desagregação dos irmãos Thompson, a sociedade foi se desmanchando da parte deles, né? Inclusive, um deles se mandou pra França e todo o negócio acabou ficando no colo do John Fuller. Só que ele também não sabia nada sobre fazer cerveja. E aí, você tá com esse negócio, você investiu seu tempo, você investiu seu dinheiro, você faz o quê? Como o filho dele era o titular do investimento, quando o John pai faleceu, em 1839, o John filho, de novo, repetição de nomes de pai para filho aqui também, só que o filho chamava John Bird. Em 1839, com a morte do pai, o John filho foi lá e assumiu a Griffin Brewery, a cervejaria do Grifo. E com
todo esse negócio centralizado na figura dele mesmo, sem qualquer questão burocrática, sem qualquer rabo preso com os Thompson, ele sentou e falou, eu vou resolver esta bagaça. Não sei fazer cerveja e perdi, querendo ou não, uma parte estruturante do meu negócio. Então, eu preciso captar novos financiadores, novos investidores e gente com expertise dessa vez, porque eu não vou ficar perdendo tempo com algo que não funciona. Foi aí que, nesta grande caminhada, nesse grande rateio, essa grande passada de chapéu, entrou em cena o Henry Smith, que era um cervejeiro de carreira, inclusive trabalhava numa cervejaria de grande porte em Londres, que acabou trazendo também o seu cunhado para a sociedade, que era o John Turner. E aí, assim, em 1845, a data oficial de fundação, nasceu a Fuller, Smith e Turner, que é como uma empresa, né, de um modo geral, uma empresa com vários braços, a gente vai ver isso já já, como ela é conhecida até hoje. E eu preciso só fazer um breve comentário aqui. É João, é Henrique. Felizmente tem o Henrique, porque era quase 3 João aqui. E Smith, cara. Smith é o sobrenome mais comum do mundo. É Smith, Schmidt, Ferreira, Herrera, Silva. O Herrera, o Ferreira, o Smith e o Schmidt são variações do mesmo sobrenome, né? Mas você tem outros sobrenomes comuns também. Eu nunca parei pra reparar. Mas é o sobrenome mais comum do mundo. E o nome primário mais comum do mundo também. É muito difícil distinguir essa gente toda. É o homônimo do homônimo, né? Eu fico confuso. E pai dando o mesmo nome pro filho. É. Tá bem que os caras vão sumir. A gente vai falar mais da empresa e menos dos caras. De frente é igual, de lado parece que tá de frente, né? De lado parece que tá de frente. Uma diferenciação importante que a gente precisa fazer, porque ela vai voltar mais adiante no nosso papo, é que a Fuller, Smith & Turner é a companhia detentora da cervejaria. Mas essa companhia não se resume à cervejaria. Enquanto, nesse momento, a cervejaria continuou com o nome de Griffin. Inclusive, a sede lá em Chiswick vai continuar com esse nome também. O grifo vai aparecer na marca da Fuller's mais tarde. Mas esse guarda-chuva, ele compreende coisas além da produção cervejeira. Ah, legal. Interessante. Aí você vai começar a caminhar para um papo que eu acho que é interessante a gente abordar e pensar que a gente está falando de uma cervejaria bastante antiga e que já tem na sua raiz a hospitalidade como um diferencial. Inclusive, depois que eu saí da minha maravilhosa visita, tendo me servido absolutamente equivocada com a Beer Engine. O nome é esse mesmo? Não, é o cask. A bomba aquela? É, a bomba. Beer Engine, é tipo assim, engenharia da cerveja. Não, o nome em inglês é Beer Engine. É o motor de cerveja. Entendi, motor da cerveja. Tá. Enfim, a gente sai da cervejaria e perto dali tem um dos pubs mais tradicionais, se não me engano é o The Dove. White Dove ou só The Dove? Não tenho certeza. Eu vou achar aqui daqui a pouco. E, gente, a gente foi lá, ficou tomando mais uma Fullerzinha de boa e tal, não sei o quê. Coisa maravilhosa, a pé da cervejaria. Então, vamos chegar nessa parte da hospitalidade como diferencial que o Gabriel vai trazer pra gente. Uma coisa, né, bastante interessante, eu acho que diferencia a Fuller's das outras cervejarias que a gente viu aqui, é que parece que a produção cervejeira nunca foi a ocupação, né, a finalidade primária da empresa, da Fuller, Smith & Turner, né? Desde a primeira metade do século XIX, né, isso ainda no tempo dos Thompson como gestores da Griffin, a sociedade já era dona de pubs, né? Isso era uma coisa bastante comum, você ter uma certa propriedade em várias etapas da cadeia, desde a produção até a distribuição. Isso era uma coisa conjugada e isso remonta desde daquela produção que antecede o brewpub, que é o dono de venda, o dono de armazém que faz a cerveja na sua antessala para oferecê-la no seu próprio balcão. A diferença é que os seus balcões ligados à sua empresa, eles estão a alguns quilômetros de distância, mas eles ainda fazem parte desse mesmo ecossistema, porque era um modelo de negócio que fazia sentido há bastante tempo. E isso é bastante comum, na Inglaterra isso foi bastante comum até o final do século XX, e a Fuller's não destoou disso, né? Aliás, se intensificou ainda mais com a formação da Fuller, Smith & Turner, porque a sociedade cresceu em capital, e a ampliação desse número de estabelecimentos, né, de hospitalidade, de pontos de venda, foi um passo natural, porque era aquele o modelo de negócio. E esse traço de uma sociedade que é ligada aos estabelecimentos de serviço, talvez até mais do que com a etapa de produção, vai ser o que vai segurar a Fuller's, né, como uma marca de reputação, como uma marca que tem rede de distribuição e uma marca que acaba sendo sinônimo do negócio
bem-sucedido que vem de um grupo familiar específico por muito tempo. Porque você vai ter esses 3 passos de uma forma longeva e quase inalterados na história da empresa. E tem um fato também importante, né, jovem, que é a questão do... Ainda no século XIX, a gente ainda tem um papel de importância gigantesca no pub, né? Na figura do pub. Ela era muito forte no século XVIII, mas no século XIX ela continuou relevante como ponto de encontro, como muitas vezes o ponto de referência, né, das pessoas, principalmente pessoas mais humildes. Logicamente que aqui a gente não tá fazendo diferenciação de pubs de pessoas mais ricas, pubs de pessoas mais pobres, mas ainda assim a figura do pub no Reino Unido era super importante. Então esse crescimento também se deve pelo papel de importância. Eles não estavam investindo num negócio falido, estavam investindo num negócio em amplo crescimento e continuando expandindo um negócio que funcionava. O pub é uma instituição, né? E ele é multifacetado. E é por isso que acho que esse negócio com uma veia de hospitalidade também é uma progressão possível, porque o pub, tudo bem que você tem normativas para definir o que é pub, o que é inn, né? O que é estalagem, o que de fato é um hotel, porque isso era definido até uma certa época pelos tipos de produto que você poderia oferecer para o público, porque cada produto tinha uma taxação específica e se você não tivesse um modelo de negócio mais ou menos definido, tributá-lo ficava mais difícil, como alguém que precisa recolher o ISS, digamos assim. Mas você tem esses espaços que servem públicos distintos e que também servem funções distintas. Algumas dessas funções poderiam entrar na seara de hospedagem, poderiam entrar na seara de oferecimento de comida, e os pubs como instituição social, que congregam pessoas, que transmitem ideias, que também são, enfim, propagadores de costumes, dos bons e dos ruins, né, sei lá, das ideias iluministas à jogatina e outras coisas, entendeu? Uhum. Mas de fato é uma instituição muito importante, e com certeza eles estavam investindo num negócio que faz total parte do DNA do britânico. E foi esse o ponto que permitiu com que a marca, ainda que a cerveja não fosse seu carro-chefe ainda, crescesse e se mantivesse ali num patamar bacana, um patamar de negócio vivo, né, com o nariz acima da água. E com o avançar do século XIX, a gente vai ter a passagem de geração do John Bird, do passarinho, para o seu filho, o George Pargeter Fuller, que acho que bebeu bem dos dois lados de privilégio da família, né? De uma empresa bem-sucedida, de um background quase nobiliárquico também. Foi ser político, né? Ficou 10 anos na Casa dos Comuns, pelo Partido Liberal e tal. E no tempo de gestão dele, na década de 1870, a Fuller Smith Turner já tinha uma reputação bem consolidada, tanto pelas suas cervejas quanto pelos seus estabelecimentos em Londres e na região sul da Inglaterra, por causa dessa rede de pontos de venda. E essa reputação, inclusive, ela era quase como se houvesse uma correspondência entre como a marca se projetou e os produtos que ela entregava, né? Então ela conseguiu essa boa vontade do público de tal forma que o slogan que ela cunhou para si, que é Fuller's Beers of Honest Repute, então são cervejas de uma reputação honesta, de uma reputação ilibada, são cervejas de fato sem adulteração, que vem com uma boa qualidade, que onde você pegar você vai ter um produto legal. Isso se tornou quase uma expressão na época, né? Foi do marketing para a boca do povo, de acordo com alguns registros. Isso já na década de 1890, né? E uma coisa interessante é que nessa época também os investimentos de propaganda eles estavam ganhando uma feição parecida com o nosso marketing contemporâneo, né? Você vai na praia, você vê aqueles aviões passando com faixa, desde, sei lá, cartomante até bet. E os caras nessa época eles estavam se vendendo por anúncios em balões de ar quente também, que é bem legal. Imagina lá, Bet. Balão de ar quente. Peaky Blinders. Aposte conosco. What are the odds from the races of the horses back in old Dentley, where the horses... sei lá. Meti o irlandês aqui também, nada a ver. Enfim. E a marca, então, ela foi se robustecendo, crescendo, ganhando musculatura. Ganhando corpo. Ganhando corpo, obrigado. Eu sempre tento complicar o que poderia ser simples, infelizmente. Em 1892, a gente tem um movimento que ele é espelhado também em outras cervejarias, né? Porque em 1875, quem ouviu o nosso episódio sobre a Guinness talvez se lembre, e quem não ouviu é o 238, vale muito a pena, assim como os demais dessa série, os demais do Surra e os demais do Braçagem. Existiu a promulgação de um ato, de uma legislação para registro de marcas, né, no Reino Unido, em 1875 de novo. E a primeira marca de qualquer tipo, a primeira companhia que foi lá e se valeu desse marco legislativo para registrar sua marca, foi a Cervejaria Base, aquela com o delta, o triângulo vermelhão no seu logotipo.
Isso em 1876, no ano seguinte. Outras cervejarias passaram por esse mesmo processo. A Guinness foi uma delas, ganhou do governo irlandês, inclusive. E a Fuller's Smith Turner foi lá e registrou a Griffin Brewery, a sua cervejaria de fato, com o nome do grifo, com a imagem do grifo, em 1892. Talvez essa demora possa ter se dado justamente porque o carro-chefe do negócio não era necessariamente as suas cervejas, mas era a sua rede de estabelecimentos de hospitalidade. Então a gente vê, ao mesmo tempo, essa atenção, só que a gente também vai ver uma expansão desses outros negócios. Então, da estalagem e do pub, eles vão se expandir para os hotéis. Aí a coisa fica meio séria, né? Aí os caras vão ficar grandão. Por exemplo, 2 anos depois, em 94, ela vai inaugurar o Drayton Court Hotel, que é um estabelecimento, um baita do lugar. Eu vou falar para vocês. Vou colocar o link aqui só para matar a curiosidade da galera no blog post, porque é um puta de um hotelzão em Londres e continua no guarda-chuva da marca até hoje. E nesse mesmo ano, ela também abriu sua primeira loja, de fato, de varejo de bebidas, né? Então, não só distribuindo seus produtos nos pontos de pubs, enfim, mas também abriu uma loja dedicada a vender cidras, vender vinhos e vender cervejas. Ela, por um momento, também teve um braço muito breve para a produção de vinhos, mas isso acabou não dando certo, então acaba sendo uma notinha de rodapé nos registros e nos estudos da marca. Eu ia falar uma coisa que eu fiquei com a impressão de que, de certa forma, nessa etapa da vida da Fuller's, ela era quase como se fosse realmente uma dona de bares, como se fosse uma rede de bares, rede de pubs, que aproveitava-se do fato de ter a sua cerveja para botar nos pubs, mas não necessariamente usava isso como um diferencial. O foco era em ter o bar mesmo, em ter a cerveja dentro do bar, do que necessariamente, eu vou produzir a minha cerveja e distribuir para outros bares, o consumo em outros lugares. Para mim, o que eu acho mais legal dessa história toda é que vem a confirmação de que nada se cria, tudo se copia. Se a gente tava... A nossa grande patrocinadora Stanley está com a gente presente tanto no Surra, quanto no Braçais, quanto no Plantão. Os caras trabalham pensando nisso. É óbvio que eles têm outros PDVs, mas eles têm alguns bares de marca própria, que são franquias ou que são próprios e tal, não sei o quê. E é uma forma, óbvio, de escoar a produção, né, gente? Então, outras cervejarias no Brasil usam desse recurso. A Única, que, se não me engano, é de Santa Catarina, também tem um formato parecido com esse. Então, assim, é uma maneira de você pensar, cara, como é que eu vendo pra quem não vai me dever? Que eu tô vendendo pra mim mesmo. No final, a minha margem vai ser maior, a minha dor de cabeça vai ser menor, ou seja, se você conseguindo organizar, todo mundo bebe cerveja. Faz sentido? Pô, faz demais. E foi, eu acho que, esse modelo que blindou a marca de algumas variabilidades no negócio, né, ao longo desse tempo todo. E permitiu que ela, sei lá, ensaiasse uma produção cervejeira em pequena escala para depois isso crescer, e bem depois desse momento aqui. Sem prejuízo, né, para ela ter de fato essa duração, essa durabilidade. E avançando um pouquinho no tempo, mesmo permanecendo uma cervejaria relativamente pequena, como a gente está vendo aqui, ela acabou sedimentando essa reputação no mercado britânico, né? Lá, inclusive, eles têm uma diferenciação de nortistas, região central ali, Londrina, e região sul. Mas de Londres para o sul, assim, eles têm uma capilaridade muito, muito marcante desses estabelecimentos, que inclusive é refletida até hoje. E foi um modelo bem sucedido de negócio. A marca sempre cresceu e continuou seguindo essa cartilha também no século seguinte, né? É um negócio que tinha várias frentes, cuja produção cervejeira é apenas uma delas. Mas talvez por isso essa produção cervejeira tenha tido espaço para alçar outros voos mais adiante. Um detalhezinho antes da gente avançar no tempo e na questão, é que em 1929, então lembrando que ela foi essa sociedade bem definida dos membros das famílias Fuller, Smith e Turner, só que em 1929 ela dá uma abrida nesse arranjo institucional, coloca parte das ações da empresa à venda e se torna uma sociedade anônima. Mas uma sociedade anônima cujo controle majoritário permaneceu com as famílias fundadoras. Então eles guardaram ali 60% das ações, por isso que a reputação de um negócio familiar perdurou, mas eles também permitiram que outras pessoas viessem para o balaio, que mais dinheiro chegasse. Então, sob esse regime, a cerveja pôde, no momento certo, inclusive no pós-guerra, depois de todas as agruras que a gente vê aqui em todos os episódios, ela pôde prestar atenção para o lado cervejeiro no momento
apropriado, com a calma apropriada, com a expertise que outras pessoas, que os sucessos e as falhas das outras pessoas puderam ensinar, e aí sim vieram os orgulhos e as amargas que a gente tanto conhece relacionadas a Fullers. Esse período entre guerras na Inglaterra realmente é um período safado, né? Porque é um período de muita restrição de mercado, muito pouco dinheiro, muita taxação para tentar reestabelecer o país no período pós-guerra. E aqui a gente já tá falando, tipo, nessa época aqui, a gente já tá falando no início dos problemas da Segunda, né? Da Segunda Guerra. Então, é um trecho bem interessante da história cervejeira. Só pra gente trazer a informação aqui, o pub que ficava perto de lá, que eles que indicaram na cervejaria é o The Dove, que é em Hammersmith, é isso? É assim que fala? E ele fica mais ou menos uns 700 metros da cervejaria, ou seja, então, tipo, distância absolutamente andável, incrível e mega tradicional lá pra continuar tomando Fullers quando você for visitar a fábrica. Tudo com aquela bombinha, Lud, tudo no cask? Tudo no cask. E é outra coisa. Tudo no pub, tudo no cask. Na fábrica, eles tinham, sei lá, se tivessem 8 cervejas no tap, tinham 8 no tap e as mesmas 8 no keg. No cask. Cara, isso é fazer essa diferença, tomar de jeitos diferentes. Tu fez isso, né? Tu tomou todas nos 2 formatos, as 8. Sim. É muito legal. Sim, as 8. O Henrique, porra, parece que não me conhece, pai. Por isso que 700 metros foi tão fácil de chegar, né? Ué, dava pra ir correndo até, eu tava abastecida. Fora o que eu gastei na loja, né? Vamos lá. Tomamos, inclusive, aqui uma Vintage Ale. Recebi bem vocês. Sempre. Pra caralho. Então pronto, Brasil. Bom, agora a gente vai adentrar naquela parte que meu amigo, meu sócio, ele baba Brasil, baba baby baba, ele vai falar de tecnologia cervejeira. Qual é o nome do teu sócio? Eu tô vendo Vale Tudo daí, tipo, a versão original daí fica com a música na cabeça que toca toda vez. Vai, qual é o nome do teu sócio? Confia em mim. Henrique tá atrasado uns 37 anos só, mas tranquilo. Mas tudo bem, eu não tinha idade pra assistir na época, agora eu tô assistindo. Então, a gente falou aqui sobre cask ale, sobre servindo direto do barril, né? E cask ale, a gente precisa falar sobre isso quando a gente fala de Fullers. Não somente de Fullers, porque não é uma exclusividade, mas falta para dar corpo nesse programa, a gente precisa falar isso, na verdade. Que as casks, elas são um jeito diferente de fazer o invase e serviço de cervejas, e é um tipo de invase e serviço clássico inglês. Assim como na Alemanha a gente tem a cerveja servida naqueles barris de madeira, que é estourado na frente do cliente, com uma marreta para servir, também existe um serviço específico na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, né? Que tem uma cerveja que, primeiro, ela é não pasteurizada e ela é não filtrada. E muitas vezes essa cerveja, ela sai da cervejaria que fabrica a cerveja sem ela estar pronta, sem ela estar totalmente fermentada. Essa fase final, ela fica como responsabilidade de quem é dono do bar, do pub, ou de quem vai receber esse barril para terminar a cerveja. Aí ele pode controlar se ela vai querer com mais carbonatação ou com menos carbonatação. Se tu vai querer guardar ela por mais tempo e ter uma cerveja um pouco mais maturada, ou tu vai querer uma cerveja mais fresca, mais viva. Então tu pode ter esse controle direto no bar. Não é a cervejaria que decide isso. Não necessariamente hoje a Fullers permite isso, mas em algum momento da história ela permitiu fazer esse tipo de coisa. Que é basicamente, nós estamos entregando uma cerveja que está em processo final de fermentação e você faz o trato final dela do jeito que você quiser. Quer servir ela sem carbonatação? Beleza. Quer combinar uma cerveja carbonatada com uma sem carbonatada? Sem carbonatação? Pode fazer isso. Isso é uma parada bem interessante desse modelo de cask ales. E tem outra parada que é, na Alemanha, por exemplo, eles servem via gravidade, né? Eles abrem uma tampa em cima, basicamente o barril dura 15 minutos num bar, abre uma tampa em cima e vão abrindo a torneira embaixo e tirando cerveja. No caso das casks, é feito ou por gravidade, aí é um formato muito semelhante ao que a gente tem, basicamente um barrilzinho inclinado, onde tu vai tirando cerveja e vai entrando oxigênio, o que já gera uma cerveja com um perfil diferente, porque ela vai oxidando naturalmente, e ela não faz uso de CO2 para fazer a extração. Normalmente, tirando essas cervejas alemãs, a gente empurra, né? A gente vai no bar, a gente vê uma linha, né, de CO2 empurrando a cerveja para sair a cerveja do outro lado. Ou seja, tem uma pressão de CO2 para tirar a cerveja.
Aqui não é usado isso. Ou é gravidade, um barrilzinho inclinado, ou usa uma máquina chamada Beer Engine, que é o que a Lud operou lá no bar da Fuller's. Basicamente é uma torneira, pensem numa bomba de água, onde você fica bombeando, puxando essa torneira várias vezes, e cria um vácuo ali dentro que vai começando a puxar a cerveja de dentro do cask para fora, até ela sair num pescoço em S, e sair num difusor na ponta que faz com que a carbonatação fique totalmente diferente do que você servir em CO2. Então, ela é totalmente diferente um serviço do que a gente está acostumado. E muitas vezes até um serviço visualmente meio feio, porque tem aquela famosa chunchada, né? Enfia o copo dentro do pescoço de ganso ali, mas ela gera uma espuma diferente e principalmente ela gera aquele efeito de cascata que a gente vê na Guinness, sem a necessidade de nitrogênio. Então, é um serviço massa, é um serviço único, vou te chamar assim. Deixa eu só fazer uma observação de quem foi lá dar uma bombeada. Não é mole não, meus amigos, tá? Não é do jeito que o Henrique tá falando, parece que a gente chega lá e vapo e você já faz um servição bonitão. O que pode acontecer muito certamente é você faz esse negócio e voa um monte de coisa porque tá com a posição errada no copo e tal, não sei o quê. Mas é muito divertido. Mas são várias, tu tem que fazer várias puxadas, não é só uma puxada. Tu faz várias até que começa a sair cerveja, daí tu vai puxando devagarzinho, né? Então, depende, Henrique. Se o cara tiver acabado de dar uma puxada ali, a próxima puxada tua já tá puxada. Ah, entendi. Daí é só puxar de puxadinho assim que já vai. Você tem que ter um calibre do tipo... E você não tem, porque é a primeira vez que você tá fazendo isso na sua vida. Aí você fala, se eu puxo pouco, não vem nada. Se eu puxo muito, eu... É tipo, você vai lavar uma colher e bota ela na posição errada na pia. Relacionou, boa, entendeu agora, é uma boa. Entendeu? Tipo, às vezes eu tô prontinha pra sair, vou lavar uma colher, falo, vou me molhar. É certo. Que tô pronta pra sair, vou lavar uma colher, vou me molhar. Eu já sei, não tem como evitar. Vivo logo, desisto. Mas enfim, eu até tenho um vídeo de eu fazendo o serviço, mas eu não vou compartilhar, porque, enfim, vou pagar esse mico à toa, de graça. Pago R$5. Sobre a espuma que você mencionou, acho que é importante falar, faz o efeito cascata, mas ao mesmo tempo ela é relativamente pueril, bolas largas, né? Não é um serviço que tem uma manutenção persistente. E ela é menos carbonatada também, né? Não, bem menos carbonatada. Bem menos carbonatada. Por causa desse difusor que tem na ponta, basicamente. Sim. E eles lá, maldosos, no copo, acho que nos 2 copos, tem uma trama. Imagina um jogo da velha, mas que ao invés de 9 lugares, ter, sei lá, 12. Uma matrizinha, assim. Imagina aquele jogo da velha, assim, uma hashtag. Só que com mais quadradinhos, que é aquela maldade que o pessoal da Duvel fez também no copo, né? Que é daquela... Ah, criar um ponto de... Caraca, tá na ponta da língua. Nucleação. E aí você consegue ver um serviço bonito, mesmo sendo um serviço que não tá tão carbonatado. Eles fazem de um jeito pra, tipo, te enganar. É muito tempo fazendo cerveja, né? Essa que é a moral. Eu já tentei procurar uma empresa aqui pra fazer um negócio desse aqui num copo, não consegui. No Brasil não tem. Faça com um picador de gelo, assim. Pá, 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 no fundo do copo. Não. Então, ela também pode ser chamada de Real Ale ou Traditional Ale. E falar de cask leva a gente também de falar sobre a Câmara, que é a Campaign for the Real Ale, que foi lançada em 1971. Que é quase como se fosse o selo trapista que a gente tem para cervejas. É basicamente uma instituição que, além de aferir qualidade das cervejas, também afere a adesão aos padrões históricos de serviço da cerveja cask, da Cask Ale. E, mais interessante que isso, a Fuller's é uma grandiosíssima ganhadora de prêmios da Câmara. Isso é muito importante. E bem iniciou um processo de modernização e expansão das instalações da Fuller's, que foi iniciado lá em 1975, que, no final das contas, passados 6 anos, lá em 1981, inaugurou uma nova empresa, uma nova fábrica, né, muito maior, com uma possibilidade de produzir com mais qualidade, com mais volume, as cervejas, os rótulos que já eram premiados e já eram reconhecidos pela Câmara. E também, dessa época, mais ou menos, a gente começa a falar de exportação para os Estados Unidos.
onde a marca, né, a Fuller's, como uma marca cervejeira, foi muito influente para a revolução craft que a gente tanto falou lá na Anchor, por exemplo, na época da Anchor, mas a chegada dessas cervejas diferentes também foi uma maneira de diferenciar estilos, de começar a incentivar a produção de novos estilos, de novos rótulos também. Sendo que a London Pride foi a primeira, em 1979, e a ESB em 1987. Tem um negócio interessante que é como os britânicos veem e divulgam esse grande movimento chamado Revolução Craft, né? Se você olhar pelo lado dos Estados Unidos, tem a ver com a legislação passada pelo Jimmy Carter, né? Essa nova reinvenção do cenário de homebrewers que depois vão influenciar o movimento craft de uma pegada mais industrial. Mas o pessoal do outro lado da poça, como eles dizem, na Inglaterra, eles começam a datar esse revival de uma verdadeira cerveja, né, de uma cerveja livre de atalhos, uma cerveja metódica, uma cerveja que tem lastro histórico e tem qualidade contemporânea, a partir do Câmara, especialmente a partir do Câmara, e às vezes até antes, né, as cabeças que levaram à concepção do Câmara e aquela validação dessas cervejarias que aderiram a esses procedimentos e tal. E não somente isso, jovem, como também, é importante esse ponto que tu trouxe, e também o fato de que o movimento também veio como uma maneira de preservação e de salvar, porque as casks estavam morrendo. Uhum. A cask ale estava morrendo no Reino Unido. Hoje em dia ela não é o grande carro-chefe de venda de cerveja lá. Essa é a grande verdade. Mas para evitar também que se perdesse essa história, esse movimento incentivou as cervejarias que ainda mantinham o serviço, ainda mantinham essa fabricação em casks, que continuassem produzindo. E aí o selo da Câmara, que vem em alguns rótulos de cerveja, está muito relacionado a isso também. É basicamente a liga anti-lager. É isso. Sendo que, em algum momento, eles vão lá e rasgam a bandeira e dizem assim, foda-se. Vou abraçar. Mas enfim, chegaremos lá. Outra coisa bem legal, aí já falando de técnico, da Fuller's, é que eles usam um sistema chamado Party Guile, que é basicamente, para quem faz cerveja em casa, todo mundo já leu isso. Todo mundo já leu, porque cervejeiros e cervejeiras caseiras, eles olham pra isso e dizem assim, vou fazer 25 cervejas de um mosto cervejeiro só. Mas não é assim, respire, calma. Sim, você consegue gerar várias cervejas de um mesmo mosto, mas não é tão simples e não é tão direto ao ponto, por assim dizer. Mas basicamente o que a Fuller's faz, ela faz uma mostura, ela tem 2 tinas de mostura, que fazem basicamente a mesma quantidade, a mesma receita, 97% de malt pale e 4%, de um cristal leve, bem clarinho, e fazem 2 mosturas. E eles drenam toda essa mostura. Mostura é basicamente o processo de transformar, através de enzimas, amido em açúcares. E aí eles pegam, tá o grão misturado nessas panelas, eles drenam toda essa panela, essas 2 panelas, para uma tina gigante. Aí eles vão lá e jogam água de novo nessa tina, misturam, fazem mais uma mexida lá, tudo, filtram, e drenam essas 2 panelas para um segundo panela gigante. Eles têm 2 panelas gigantes. Uma panela vai ter muito açúcar. Então é como se fosse fazer uma cerveja muito forte. E a outra panela tem um mosto muito pouco açúcar, que é como se fosse fazer uma cerveja mais leve. E o que eles fazem é fazem a fervura, adicionam fermento, depois resfriam, adicionam fermento, e depois eles blendam esses mostos antes da fermentação para fazer até 4 cervejas diferentes. Ou seja, 4 cervejas diferentes da Fuller's têm a mesma base de malte. Somente densidades diferentes e intensidades diferentes de amargor. Como que eles fazem isso? Blendando, misturando proporções diferentes de mosto mais denso, com mais açúcar, com um mosto menos denso, com menos açúcar. Então, esse processo se chama Party Guile. E é bonito, ele já está morrendo no Reino Unido, ele era muito clássico no Reino Unido usar esse método para fazer cerveja. Hoje em dia ele se tornou uma maneira esotérica de fazer cerveja para Fuller's, porque eu acho que eles ainda estão, como é que chama? Não vou dizer que todas as cervejas são feitas nesse formato, mas é um processo que ainda é feito dentro da fábrica. E para ficar bem nítido, a London Pride, a ESB e a Golden Pride são feitas da mesma forma, simplesmente misturando em proporções diferentes esses 2 mostos, mais denso e menos denso. E quando ainda estava em linha, a Chiswick Bitter, que eu acho que, se eu não estou enganado, da linha da Fuller's que tem a menor teor alcoólico, também era feito a partir disso aqui. Então, todas elas têm a mesma base de malte, só tem amargor diferente.
Então, isso é uma coisa que já é meio chocante per se. É o mesmo fermento, tudo isso igual. Tu ficou chocada, Lud? Eu fiquei chocada. Elas parecem cervejas muito diferentes, né? Sim, parecem cervejas muito diferentes, eu fiquei chocada. A gente tentou fazer um programa, a gente fez um programa no Surra sobre isso, antes da sua gestão, falando sobre estilos diferentes nascidos da mesma base, que é meio que esse conceito para poder entender como é que isso funciona, né? Você tá trazendo a vivência do cervejeiro caseiro e da cervejeira caseira, que pode se usar disso para além do conceito do session, né? Total. Para além do conceito da session IPA, por exemplo, né? Ou enfim. Mas ou seja, tá fazendo cervejas completamente diferentes. Enfim, é muito interessante mesmo. É a pena que, como você disse, é um negócio que tá caindo em desuso, né? Tipo... É um processo defasado, é um processo mais laboroso, por assim dizer, mas também não é... Ele tem umas facilidades, né? Ele é muito mais fácil de tu repetir, porque como tu blenda mostos diferentes, tu consegue... tá faltando um pouquinho aqui, então bota mais um pouquinho ali. Então, tu depende menos de sazonalidade de insumo, sabe? Esse malte não rendeu tanto quanto precisava, o amargor não tá tão alto desse lúpulo aqui. Então, eles conseguem fazer esse mesh, por assim dizer. Entendi, tá certo. Mas vocês, jovem Lud e jovem Gabriel, vocês sabem que tem pessoas que nos apoiam, que tem empresas que fortalecem o Surra de Lúpulo, né? E a gente valoriza muito isso, porque faz o universo cervejeiro crescer. E a cervejaria Stannis é uma dessas grandes aliadas que a gente tem. Como nossa mecenas empresarial, eles acreditam e investem no nosso conteúdo, ajudando a manter o Surra de Lúpulo no ar. Mas não é só isso. Além de criar cervejas incríveis e de altíssima qualidade, a Stannis proporciona experiências completas, seja nos bares ou pelo e-commerce, que entrega cervejas para todo o Brasil. Olha aí, similar a Fullers, inclusive. Aí, ó. Ó, viu? Tá tudo relacionado, gente. Tudo converge. Agora chegou a sua vez de apoiar quem apoia a gente. Use o cupom SDL12 no site Stannis.com, Stannis com 2 N's, e garanta 12% de desconto em qualquer produto. Assim você enche a geladeira de cervejas sensacionais e ainda consome de quem ajuda a manter o Surra de Lúpulo no ar. É isso, Fred. Bom, aí a gente tá caminhando para uma época mais recente, né, da vida da Fullers, e aí a gente vai fazer essa transposição de uma empresa familiar, icônica, até a queda para um conglomerado, né, para até ela chegar nas mãos de uma outra grande empresa. Tem bandeirinha do lado de fora, hein? Tem bandeirinha, posso te garantir. Vi com os meus próprios olhos, que até rádio comigo. Bandeirinha? Bandeirinha. Ué, o dono quer mostrar que é dono, pô. Entendi. Vou botar uma bandeira do Surra aí na tua casa, Henrique. O que eu vou dizer disso? O osoriense vai passar e falar, Ué, Brasil, o que aconteceu? Porra é essa? Ué, sai. Que nem os minha sogra. Ué, sai. Mas vamos lá. Nós aqui, então, vimos uma série de procedimentos, de rótulos, de movimentos importantes da Fullers, da segunda metade do século XX em diante, né? Especialmente no pós-guerra. Vimos o surgimento desses rótulos bastante icônicos da própria cervejaria, né? O London Pride, a ASB, a própria Chiswick Bitters, que surgiu lá na década de 1930 e não saiu, eu acho que não saiu do catálogo deles não, porque no que diz o site atualizado, ela ainda está lá entre as opções. Pode ser que ela esteja sazonal, não seja mais realmente, pode não ser de linha, mas ainda existir, tipo a Past Masters e outras. Ou pode ter sido um revival recente que talvez flop de novo e depois eles deem um bye-bye. Mas depois desses movimentos em direção a uma produção cervejeira com mais renome e que foi de fato bastante influente, o modelo de negócio com essa proeminência de cerveja foi confrontado com uma legislação bastante impactante no Reino Unido, mais especificamente de 1989, que é um conjunto, na verdade, que foi chamado de Beer Orders, né? E ele legislou de uma forma a dirimir, a anular um pouco do monopólio que vinha se mostrando por grandes marcas no Reino Unido, que tinham uma capilaridade de distribuição absolutamente implacável. Era de coisa de 6 cervejarias vendendo em qualquer lugar e vendendo com exclusividade em vários pontos. Por quê? Porque elas eram donas desses vários pubs e não permitiam que concorrentes entrassem ali. Aí uma das questões que essas beer orders, né, endereçaram foi um limite para o número de pubs que cada cervejaria podia possuir. E o limite é 2.000, então você imagina a bagunça.
Imagina a banalização, pro limite aceitável ser 2.000. Gabriel, o que é banalização? Não responde. Se eu não tô enganado, tinha cervejarias que tinham mais de 6.000 pubs. 6.000, exatamente. Coisa de 6.400 pubs. Eu não lembro se era a Base ou se era a Whitbread. Eu acho que era a Whitbread. Mas uma das duas chegou nessa cifra mesmo. E por conta disso, a legislação provocou uma reestruturação no setor, né? Justamente para enfraquecer esse domínio de longa data de algumas algumas seletas cervejarias nesse cenário dos pubs. E aí, as grandes empresas viram 2 caminhos possíveis, né? Muitas delas abriram mão dos pontos, falaram assim, vou vender e chegar na cota limite. Então, um grande número de pubs ficou vago no mercado, enquanto outras optaram simplesmente por sair do ramo de produção e ficar só no ramo de hospitalidade. Então, desmembraram a brewery, a cervejaria, do guarda-chuva maior da empresa, enquanto esse guarda-chuva maior foi focar em ser dono de pub, em ser dono de estalagem, em ser dono de hotel. E esse foi o caso das 2 citadas, a Base e da Whitbread, que venderam as suas operações cervejeiras para a Interbrew, que é uma das empresas na gênese da AB InBev, depois, né, que vai se fundir com a gloriosa Ambev no comecinho do século XXI. E aí essas cervejas não estão chegando aqui, gente. O que tá acontecendo? Que podia chegar, inclusive. Podia chegar, hein? Podia chegar. Só dando aí essa... Eu acho que a Base e a Whitbread chegaram em algum momento no 2010, 2012. Chegaram aqui. Não tenho essa memória. Nesse momento eu ainda estava entrando com uma exploração limitada às ipinhas regionais, assim. Não tava nessa aí. Enfim, enquanto essas empresas de maior envergadura sofriam o impacto nessa bifurcação de caminhos a seguir, mas estavam lá com sua força institucional, com um baita porte empresarial, as cervejas de âmbito regional sofreram pressões para crescer, consolidar e não sucumbirem diante dessa reformulação de mercado. Foi um grande vai ou racha, né? No qual muitas também acabaram ficando pelo caminho. Mas a Fuller, Smith e Turner, com a sua atuação diversificada, conseguiu se manter como uma das maiores cervejarias regionais independentes, graças àquela porção majoritária que eles tinham do negócio, e aí conseguiram pegar esse navio e colocar numa direção que deu certo, né? Eles já não excediam o número de pubs que estavam sob seu guarda-chuva, então eles não tiveram que fazer grande coisa. Puderam até comprar alguns excedentes de outras marcas. E nesse momento eles fizeram algumas transformações no sentido de fortalecer o seu braço cervejeiro também. Então houve um robusto investimento publicitário na London Pride. É por isso que a reputação da London Pride nos últimos 25, 30 anos é tão forte. Ela não era tanto assim. A SB, por exemplo, acabou sendo mais influente nos Estados Unidos do que a London Pride. Mas hoje a London Pride virou o carro-chefe da marca, né? E inclusive tem um slogan legal que é o Whatever you do, take pride. Ou seja, tudo que você fizer, orgulhe-se, ou tudo que você fizer, tome uma London Pride que faz bem pra saúde, faz bem pro espírito, faz bem pro coração. Inclusive o U2, né? Fez uma música pra London Pride, não? Pride in the Name of Love. Foi mal. U2 não deve ter feito, não. Foi péssimo. Não foi mal, não. Foi terrível. Né? Eu tento. Em paralelo a esse investimento de publicidade nesse rótulo, eles também começaram a levar essa renovação cervejeira para outros cantos. Então eles pensaram em lançamentos tanto celebrativos da história da marca, da cervejaria. Então em 1995, com 150 anos de marca, que você vai ter a cerveja 1845 lançada. Eles também vão oferecer um produto feito com insumos orgânicos. Então diversificação de portfólio aliada a um marketing mais presente. E ainda assim continuaram com essa operação de pubs, de estalagens de hotéis, sem perder essa multiplicidade de frentes que a marca se sustentou por tanto tempo, né? Com a qual a marca se sustentou por tanto tempo. E isso foi seguindo de uma forma relativamente saudável, sustentável do ponto de vista empresarial, até 2019, quando o braço cervejeiro, não a companhia toda, mas o braço cervejeiro, né, que é a Fuller's Beer Company, dentro da Fuller, Smith & Turner, foi adquirido pelo grupo japonês Asahi, que também e já era na época dono de outras grandes marcas como a Pilsner Urquell, apesar de ter uma reputação de cervejaria né, que basicamente faz xixi, faz aquelas cervejas fracas que o bom cervejeiro não gostaria. Inclusive a comoção no Reino Unido com essa venda foi nesse sentido. Pra que vender pra uma empresa gringa que não sabe fazer cerveja? Dinheiro! Dinheiro!
Eu gosto de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. O capitalismo venceu. Então, pra que vender pra uma empresa que não sabe fazer cerveja, tal. E aqui Milhões! a gente vê a queda para um grande conglomerado que pôs fim à histórica trajetória de um negócio, né, dentro das condições relativamente independente e que foi sim uma marca de grande impacto no setor, muito nacionalmente, mas também internacionalmente. E ela foi, até esse momento, a última cervejaria de propriedade familiar em Londres, que é uma cidade caríssima, uma cidade complexa, e ela ostentou esse título desde 2006. Veja, a última outra resistente sucumbiu em 2006, que foi a Young & Co., que vendeu a sua Ram Brewery naquele ano. Então, 13 anos aí de resistência final, até que não existem mais cervejarias familiares, pelo menos com essa projeção em Londres desde então. Que na verdade de família todos somos, né? Não quer dizer que, tipo... Mas como você disse, família é uma merda. Exato. Mas algumas com muito dinheiro, no caso, que é a família da Zahri, né? Pois é, Brasil, pois é. É aquela história do tipo assim, a gente não sabe fazer cerveja, mas a gente compra alguém que sabe fazer. E de fato, né, os caras ainda estão, né, bem conjugados. A Asahi com a Fuller Smith e Turner, eles usam ainda o mesmo locus lá em Chiswick, ainda mantém a Griffin Brewery como se fosse a mesma coisa, só mudou a gerência. Como se fosse a mesma coisa. Eu acho assim, existe um movimento que eu tenho acompanhado, principalmente acompanhando a Melissa Cole, que é a jornalista, cervejeira, juíza de concurso, e ela fala muito sobre esse movimento de cervejas que eram tradicionais, artesanais, não tradicionais como a Fuller's, mas eram artesanais dessa onda de, sei lá, 2010, 2008 em diante, e que foram sendo compradas. E agora, recentemente, a gente até deu essa notícia no plantão, a Ciba, que é a Abracerva deles, o equivalente à Abracerva, criou um selo para você, é quase como se você fosse, acho que eles estão chamando de Indie Beer, que é tipo, se você tem esse selo, você de fato é uma cervejaria, entre aspas, artesanal ou independente, se você preferir chamar assim, que aí você não faz parte de nenhum conglomerado ou não foi vendida e etc, para evitar a confusão e os consumidores saberem de quem comprar, digamos assim. Não, e se a gente for expandir isso, sair do mundo da cerveja, falando especificamente de Londres, uma série de leis foram criadas nos últimos anos, talvez última década, inclusive para restringir uma compra de Londres, né, por outros países. China, Índia, vários países e vários milionários, bilionários estão comprando e monopolizando a área central de Londres, que é a mais cara de Londres, através de, tipo, monopólios de donos de prédios, etc, etc, etc. E afastando, expulsando as pessoas, realmente os moradores, pra fora, assim como as cervejarias, né? Enfim, dinheiro, né? Eu acho que Londres é a segunda cidade do mundo em número de propriedades de aristocrata russo. Só perde pra Moscou. Olha só. Mas ganha de São Petersburgo, ganha... Mas tinha um rolê que eles estavam começando a fazer, como é que se chama? Tinha um rolê que eles estavam tentando reverter algumas dessas compras, só que daí, tipo, vira de chineses, os chineses, ou até mesmo de árabes. Enfim... vocês querem mundo globalizado? Toma. Toma. Desde que não mexa na cerveja, eu tô tudo tranquilo, cara. Pode comprar tudo. É o mundo globalizado que fala de ir pra frente com SG escambau, mas é o dinheiro do petróleo mandando nessas porra toda, né? Isso aí. É isso. Drill, baby, drill. Bom, a gente, pra ir caminhando pro final desse papo, o Gabriel vai trazer pra gente agora, sei lá, os números mais atuais, o que tá rolando no portfólio da cervejaria, ainda nos dias atuais, essa questão dos estabelecimentos franqueados, etc. E aí, enfim, Gabriel, pra gente ir dando esse arremate final. Então, como o braço cervejeiro da Fuller's foi vendido, a empresa mãe, a empresa Fuller Smith Turner, ela ainda se mantém muito forte, né, nesse departamento de hospitalidade. E eles são muito transparentes, assim, né, pelo que eles divulgam, na frequência e no detalhamento de dados que eles dão sobre o estado do negócio deles, sobre revenue, né, sobre lucro, sobre o tamanho do negócio e tal. E em março desse ano, de 2025, eles liberaram mais um relatório periódico. E a gente sabe que hoje eles estão à frente de 185 estabelecimentos que são franqueados ou como pubs ou como hotéis, eles não fazem muito essa distinção.
E também tem 153 estalagens, né, o que eles chamam de inns, isso segundo dados recentes. E quase todos ficam de Londres até a região sul da Inglaterra, né? É um tipo de negócio que, como todos, mas acho que especialmente mais ainda por não ter solução virtual, que é a hospedagem, sofreu muito com a pandemia de Covid-19. Ao mesmo tempo, como é uma marca com essa envergadura, com essa robustez, com essa tradição, com esse colchão financeiro para tomar um baque, ela sobreviveu e conseguiu recuperar o seu chão e ter aí o seu quinhão de mercado recuperado, ou pelo menos preservado, do que era antes de 2020, né? E por conta de uma parceria com o Grupo Asahi, eles seguem vendendo rótulos produzidos e vindos de Chiswick, lá da Griffin Brewery, né? Então parece que a marca, né, olhando de fora para o consumidor, ela não teve grande impacto na sua forma de atuação. Os estabelecimentos ainda ficam parecendo como estabelecimentos oficiais da cervejaria Fuller's, mas na verdade os locais de hospedagem e hospitalidade e a cervejaria estão pertencentes a grupos diferentes, né? Deve ter um acordinho pra vender Fuller's nos lugares, né? É isso, tipo... Não, é isso aí. É um acordinho pra vender com um certo privilégio, uma certa exclusividade. Faz um desconto. Inclusive, isso foi uma coisa endereçada lá pela Beers Orders de 89, que é quase como se fosse quantidades. Até certa quantidade de pubs, você tem o direito de vender exclusivo. Passou dali e você tá franqueando esses pubs para pessoas, você é obrigado a colocar tipo uma cerveja convidada. Você deve acolher uma outra marca, enfim. Mas aquelas legislações, elas caducaram em 2003. Ainda assim, né, com essa expansão do negócio cervejeiro nos últimos 80 anos, né, a consolidação de marcas nos últimos 35 anos, por exemplo, é bastante notável que a Fuller's ela alcance cerca de 80 países hoje, né? Ainda que ela não tenha o porte internacional de uma Guinness, por exemplo. Isso é bastante interessante, mas tá difícil de achar ela aqui no Brasil também, gente. Tá difícil. Preço de ouro. A Guinness não tá sendo trazida. Eu busquei informações, fui saber do assunto. Ela não está sendo importada nesse momento. É porque eu consegui umas ESBs no comecinho do ano, mas devia ser resquícios do resquício. Então, mas a Guinness, a Dry Stout não está chegando. O que ainda deve ter é aquela que inclusive bebemos aqui também, eu acho. Ela tá chegando pela Argentina, gente. A Guinness Dry Stout? A Dry Stout, a Foreign Extra Stout, a Export, tá vindo tudo pela Argentina, produzida na Argentina ou pelo menos envasada na Argentina. Entendi. Mas a Fuller's, eu acho que quando chega aqui é via mercado paralelo, gente. Basicamente, não é uma importação oficial. O que chega de vez em quando é barril, né? Eu consegui ir no Sam's Club, né? Vai saber os caminhos que essa galera tá fazendo. Enfim. E pra encerrar aqui, eu queria trazer os principais rótulos. São muitos rótulos, isso é a primeira coisa. A Fuller's faz muita cerveja diferente, mas tem rótulos clássicos, como a London Pride, que é uma Best Bitter. Nós temos a ESB, que por muito tempo, a marca ESB de Extra Special Bitter, ela definiu um estilo. Foi um estilo que se criou em cima dessa cerveja. Mas hoje em dia, inclusive se eu não estou redondamente enganado, tu não pode usar mais a ESB como uma definição de estilo, porque é um nome da Fuller's. Então tu não pode. Tanto é que o BJCP, por exemplo, não usa mais Extra Special Bitter. Então é uma parada bem, bem interessante. Mas eu queria também falar sobre um dos rótulos que o Gabriel falou, que é a Fuller's 1845, que é uma Strong Ale que foi lançada em homenagem aos 50 anos da empresa em 1995. 150 anos. 150 anos da empresa. Olha só, o pessoal tá prestando atenção. Eu tava só cuidando pra ver se ninguém já tava desligando as gravações. E ela continua sendo produzida. Mesmo tendo sido lançada em 95, eles continuam produzindo ela. Tem também uma bem interessante que chegava aqui no Brasil antes da possibilidade de usar mel em cerveja no Brasil, porque por um vasto tempo era proibido o uso de mel em cerveja. Chegava a Honeydew, que é uma Golden Ale feita com mel. Ela vai mel nos seus ingredientes. E tem duas cervejas que eu acho que são as mais icônicas, além como a London Pride, que é uma cerveja de alto consumo, mas nós temos duas raridades, por assim dizer, que é a Vintage Ale, que é uma barley wine que ela é elaborada com uma receita que varia de ano a ano, com maltes e lúpulos bem diferentes, que cada ano
é escolhido a dedo para fazer uma série limitada de garrafas. Eu não lembro se é 5.000 garrafas, eu acho que é 5.000 garrafas. E desde 97, quase ininterruptamente, a gente tem lançamentos dessa Vintage Ale. Eu acho que em 2023 não lançaram, 2019 eu acho que não lançaram, alguma coisa assim, por causa da pandemia. Mas é uma cerveja bem clássica que o pessoal gosta de fazer degustação para ver as diferenças de um ano para o outro. E por fim, a Past Masters, que particularmente, para mim é um projeto muito massa, porque eu gosto muito de história de cerveja, que iniciou lá em 2010 com a intenção de replicar receitas antigas da marca, que eles encontraram nos registros da cervejaria, tentando replicar o máximo possível tanto os insumos para fazer a cerveja, quanto os processos. Então, não é um estilo somente de cerveja, eles vão fazendo vários estilos diferentes de cerveja, resgatando essa história das cervejas produzidas lá na fábrica de Chiswick. Chiswick? Ou Griffin? Agora me perdi. É Chiswick. Chiswick é o lugar, Griffin é o nome da cervejaria. É, da cervejaria. Então, é isso aí. Chiswick. Enfim, é isso aí. Só isso que eu queria trazer. Sensacional. Eu acho que chegamos ao fim de mais um episódio para entregar a história de uma cervejaria icônica. Nosso 10º episódio de Cada Cerveja Uma História aqui. Entrega sempre com primor e bom humor, né? E muitas referências do Medo e Delírio. Patrocina nós. É mais fácil o contrário. Enfim, então muito obrigada, Gabriel, mais uma vez, por tanto conhecimento compartilhado. Ficamos muito felizes. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco das nossas redes sociais. @Surra de Lúpulo, tanto no Instagram quanto no TikTok. E se você tem alguma sugestão de pauta e convidado, manda um e-mail para nós em contato@surradelupulo.com.br. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.